Vamos respirar bem profundamente e vamos buscar essa sintonia. Uma sintonia maior com todo o Hospital Santa Cruz, com o Pingo de Luz, com o Luiz, com Eliamar e com todos os espíritos que estudam junto conosco. Que possamos ter uma tarde de muito aprendizado, com muita alegria, serenidade e fraternidade. Graças a Deus, graças a Jesus. E a gente vai ler, tá? Eu acho legal ler esse capítulo inteiro, porque esse capítulo inteiro é uma loucura. Um terapeuta de nome Carlos fez a abertura da reunião e convidou o nosso irmão para assumir. Jânio é um homem de meia idade, devoto dos ramos protestantes. Fundou e atuou por décadas nas igrejas evangélicas no Nordeste do Brasil, estado do Ceará. Como não tinha dificuldades com público, assumiu a tribuna, olhou-nos a todos por um instante e pareceu emocionar-se ao olhar para Dona Modesta, então pronunciou: Amigos, perdoe-me a emoção. É estranho um homem acostumado a grandes públicos esteja, literalmente, engasgado ao olhar para esta pequena plateia. Quero dizer, inicialmente, como fui orientado pelo meu terapeuta. Consultaram-me previamente e aceitei colocar minha vida em aberto. Se estivesse na Terra, teria motivos de sobra para esconder o que vou dizer. Porém, aqui na vida espiritual, perdi todas as razões para uma vida de mentiras. Quem de nós subiríamos numa tribuna para contar das nossas peripécias? Vai lá, desde o início. Não aquelas que a gente vai dar um jeitinho. Não. Não é aquilo que a gente fez de errado por não saber o certo, mas aquilo que a gente fez de errado sabendo. Consciente. Essa acho que é a pior, né? Acho que todos nós fizemos. Eu respondo por mim. Eu tenho algumas coisitas para falar na tribuna da verdade. Vamos lá. Mas acho que uma coisa importante aqui é o que ele fala aqui. Se estivesse na Terra, teria motivos de sobra para esconder o que vou dizer. Por que tem motivos de sobra? Por causa do julgamento, né, das pessoas. Porque as pessoas usam A aquilo máscara. que é errado contra a gente. O orgulho, né? Usam contra a gente. O meu filho fala muito isso para mim. Você não deve falar as coisas nossas para os outros, porque na primeira oportunidade a pessoa vai usar contra você. Meu filho fala isso, meu filho Rafael. E acontece. Então, mesmo. mas tudo isso a gente precisa ver e baseado na onda das últimas semanas é porque afeta o nosso ego, né? Porque ninguém vai usar aquilo que a gente fez de errado no passado contra nós e vai causar um mal maior do que aquele que a gente causou para outras pessoas. Tive uma juventude detestável, atolada no vício, até conhecer Marisa, a mãe dos meus 3 filhos, e a mulher responsável pela minha trilha religiosa. Filha de evangélicos devotos, Marisa conquistou-me o coração e incentivou-me os cuidados cristãos à luz da religião. Fundei uma igreja. Aí, assim, essa igreja que está aqui? Aqui está a Adesa, mas... isso mesmo, Adesa mesmo? É aderida, né? Tá. Há um enorme grupo já consagrado do evangelismo social. Quando eu percebi como é fácil aglutinar multidões e convencer-lhes, perdi de vez o sentido da minha vinculação ao evangelho. Planos nefandos, rotulados por iniciativas louváveis para a causa. Incendiaram-me os pensamentos. Pastores experientes induziram-me a crer em uma senda inevitável para quantos servem ao Senhor. A riqueza e a ostentação. Mas só parar um pouquinho, né? Aí já mostra um pouco, né, uma coisa. Ninguém é induzido se não tiver a tendência, né?
É, É, isso, é. isso é verdade, né? Porque você pode recusar. dele. Uhum. Você pode me induzir a fazer uma coisa errada, eu vou falar, não quero fazer, imagina, é errado, por que eu vou fazer? Né? Na realidade, falando dentro daquilo que a gente costuma comentar dentro das nossas reuniões, que a gente às vezes abre brechas que os espíritos menos esclarecidos utilizam para nos afetar. Dessa vez aqui são os espíritos encarnados, menos esclarecidos, que usaram a brecha dele para induzi-lo ao erro, né? E a gente não pode dizer que não tinha nenhum irmão fazendo toda essa Com inflação certeza. para buscar mais alguém, e aí, Com assim, certeza. né? É uma corrente, né? E era muita pressão, era muita pressão. Com o argumento de sermos instrumentos poderosos de convencimento, passei ao consumo de ideias estratégicas sem laço com o coração. Mas também me chama a atenção uma coisa que a gente sempre fala, também desde o início desse livro e dos outros anteriores. Por que as pessoas se deixam serem manipuladas? Talvez elas sejam fracas, não? É um disfarce para fazer o que elas queriam fazer. Não E aí a a manipulação, pessoa está induzindo e vai. a manipulação, quando eu falo, é que assim, ó, eu e o Sérgio, a gente está aqui, a gente está como facilitador, tá? Mas, na hora que vocês discordam, vocês falam, não, eu não concordo. E a gente fala assim, é Não. verdade, vocês têm um ponto de vista, porque vocês vão assumir aquilo que vocês compreendem. E cada um é. Agora, muitas vezes, a pessoa se permite ser induzida porque ela não quer assumir a responsabilidade dela. Ela não É a filtra, famosa na porta verdade, larga. né? É mais fácil dizer Ela não filtra. que ele pediu para ela fazer, para ela tomar aquela atitude Você por ela, entendeu? né? Como tu Então, a diz, gente tem que. terceiriza. A gente vai terceirizando, a gente vai deixando que os outros tomem conta de nós. E não é bem assim. Todo mundo é responsável por si, pela sua ideia. Né? E uma coisa no final dessa frase que é muito importante perante aquilo que a gente quer fazer quando a gente trabalha em favor do próximo. Passei ao consumo das ideias estratégicas sem laço com o coração. Isso é uma coisa importante, né? E quando a gente fala das regras, né? Regras são ideias estratégicas, mas se elas não tiverem laços com o coração, são laços que aprisionam, né? Não é verdade? E aqui, voltando a falar, a gente não está aqui para pegar as coisas do Jânio. Todos esses exemplos de Jânio, Marcondes, Selena, é para ver o quanto que está em nós. É isso Em aí. nós. Em Mas, nós. então, mas aí, como o Sérgio está falando, passei o consumo das ideias estratégicas sem laços com o coração. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Se ele aqui, ele comprou uma ideia dos outros pastores lá para oferir ganho, para ostentar, ficar rico, ele sabia que ele estava fazendo o errado, que ele ia desviar do caminho. E ele aceitou, comprou a ideia. Você está picotando. Mas, assim, está picotando bastante, a gente não conseguiu compreender muito o que você disse. Mas, assim, é aquilo que a gente volta a dizer. O Jânio é um exemplo ali. Então, assim, a gente sabe que, assim, a gente está trabalhando nessa parte de material, tá tudo certo. Mas, tá, vamos tirar a matéria do dinheiro. Vamos tentar colocar aquilo que nós fazemos. Fazemos com o coração, ou fazemos simplesmente porque vamos lá tocar. É só nessas reflexões, porque às vezes a gente precisa assim, se for no dinheiro, tá tudo bem, a gente já não tem esse problema, a gente já venceu isso, tá tudo certo. Mas a gente precisa, às vezes, avançar, sair desse quadrado e falar assim, o que poderia ser? Você entendeu? Como que eu estou? Entendi. Entendeu? Quando eu venho... Que é com o coração, né? Que é com o coração, porque eu podia estar fazendo outra coisa nesse presente momento, eu estou aqui me dispondo, né, a estudar, a melhorar como pessoa, a depois ajudar meu próximo. Eu acho que a gente faz com o coração. Tem, assim, a gente muitas vezes fica muito focado no que está escrito, né? Mas é importante sempre
expandir um pouco a mais as ideias, para a gente compreender. Você fala assim, não, nunca vou utilizar o assunto religioso para ganhar dinheiro de alguém. Tudo bem, então a gente sai um pouco do que está escrito aqui. Mas, quantas vezes a gente já não usou ideias estratégicas para levar vantagem em cima dos outros? Por exemplo, nunca ninguém furou fila? Nunca ninguém sonegou esse imposto? Nunca ninguém viu aquela fila de carro para virar para a esquerda, veio pela direita, chegou lá na final. Então, sim, Já. talvez com maior. Eu também faço isso, né? Mas, assim, a gente precisa pensar o seguinte, né? Ele fez isso e adquiriu muitas dívidas. Mas muitas dívidas pequenas a gente não adquire com essas pequenas coisas, pequenas ideias boladas pela nossa mente e desprovida de coração, porque a gente não pensa no próximo na hora que faz isso, que a gente não comete, né? Eu posso falar uma coisa aqui, que você uma vez falou uma coisa para mim, eu vou assumir, falar uma coisa bem errada minha, que você me falou, e eu ia fazer uma doação, e fiz uma doação grande na Casa do Caminho, não sei se foi ano passado, ano retrasado. Aí eu falei para minha mãe assim, eu vou pegar recibo. Coisa feia. Vou colocar no imposto de renda. Aí você falou que é o meio-fim. Naquela ocasião, eu não pedi, a moça falou, eu quero recibo. Eu falei, não. Mas, eu fiquei tão Solange, envergonhada desse pensamento meu. Solange, Foi você que falou para mim que era o meio-fim. Mas pensa assim, o que a gente está falando é fazer a coisa errada. É disso que nós estamos falando. Mas, se você faz uma doação para uma casa, e teoricamente o governo deveria estar ajudando, tá? E pede recibo para poder ter uma restituição daquilo, isso não é erro. Não é uma coisa errada. Nessa ocasião, você falou que era um meio-fim, aí eu peguei e me senti tão envergonhada com o meu pensamento que eu desisti de pedir. Então, mas aí você pega o recibo, recebe o dinheiro do governo e doa de novo para casa, entendeu? Tá bom. Mas assim, o que eu estou falando é o seguinte, é a gente causar prejuízo a alguém para levar vantagem em cima. É isso que eu estou falando, tá? Entendi. Marisa, mãe zelosa e habituada aos argumentos dos seus pais, jamais me questionou as decisões, fazendo parte de tudo com a alma. Eu, no entanto, passei a ter metas de conforto e luxúria. Somente minha mãe, mulher espírita, dada a assistência aos pobres, preocupava-se com meu destino. Porém, entre o vício de outros tempos e o homem de agora, minha mãezinha preferia o homem religioso, a que me converti. Nossa, a mãe dele deveria subir pelas paredes, né? Porque deveria ver que o negócio estava, né? Mas tá tudo certo. Mas isso também é questão, como a gente, com os nossos filhos, a gente se engana, né? Erro é erro, não importa qual seja, qual é a origem dele. Né? E a gente deve tentar eliminar esse erro na educação de nossos filhos sempre, né? Desde o momento que a gente descubra que ele exista. E Eu desde o estava aqui momento. pensando. Fala, Valéria. Já permissão, né? Porque chega numa certa idade. Na idade dele, que já era da idade, não tinha. Mas a mãe pode falar. Ó, vai, né? A Mas mãe pode falar e a mulher também, né? Porque a Marisa gostou que a coisa estava melhorando de vida e não falou nada, né? Ficou quieta, né? Ela não comentou aí a nada. gente já está julgando a Marisa. A gente já está Mas indo o para livro está Marisa. falando aqui. É o livro que está falando no só. Marisa, mãe zelosa e habituada aos argumentos dos seus pais, jamais me questionou as decisões. Foi ele que falou, não fui eu. Quer dizer, ela conviveu com a situação a situação dela foi melhorando, foi ficando boa e ela não viu de onde vinha o dinheiro. Mas será que não falava, a Marisa não falava por ser Mulher submissa. a mulher submissa? A gente tem que tomar muito cuidado com os julgamentos, porque a gente não conhece o que existe por trás da vida das pessoas. Qual foi a educação que ela teve? Como ela enxerga essa família? Né? Assim, uma mulher evangélica, muitas vezes, ela se coloca que ela vai ser submissa. O marido não tem essa de, não vamos ter uma DR.
Não, Mas, assim, eu acho que isso é muito legal a gente ver, porque isso demonstra a diferença entre você julgar o ato e julgar a pessoa. Vamos falar da Marisa. Julgar o ato. Não, eu acho que ela devia ter falado. Eu estou julgando a pessoa. Né? Eu estou julgando o ato. Aí eu falo assim, essa mulher não é boa. você está julgando Aí a eu estou Marisa. julgando a pessoa. Aí está julgando a Você Marisa. entendeu? É. Nunca devemos Eu julgar me, a base- pessoa. Mas eu devemos... me baseei no que ele estava falando aqui, né? eu Jamais me tô questionou as decisões, exatamente. Estou me baseando no que ele falou, que na fazendo realidade parte de tudo com a alma. somente minha mãe, mulher É. espírita, dada a assistência aos pobres, preocupava-se com o meu destino. Ele já colocou a esposa dele como esposa, simplesmente. Mãe dos filhos. Então, na realidade, não é nenhum julgamento, é uma constatação do que está escrito, né? Então, mas a constatação do fato e não dos motivos. Na hora que eu... Ah, não, mas aí a gente não tem como saber os motivos. A gente Por está isso só que a gente não falando pode julgar a que pessoa, ele né? que ele não questionava, ela não questionava. Uhum. Por que ela não questionava, a gente não sabe. É. E aí É a isso gente aí. estaria julgando. Mas É por ela isso, não é por isso questionou. que eu quero dizer o seguinte, o que a Solange, quando colocou, ela falou assim, porque ela estava gostando daquilo que estava recebendo, do dinheiro. A gente não sabe disso. Entendeu? Aqui não está escrito isso. Aqui está escrito somente que ela não questionava as decisões Dele. dele. Entendeu? Então, que ele podia Entendi. fazer o que ele quisesse, que ela não Entendi. se Talvez, intrometia. talvez, talvez a educação dela não permitia ela questionar. Isso. Tudo Também eu bem, mas pensei ele por esse lado continuou também. fazendo. Pensei É, por porque ela esse diz lado. aqui. Por isso, Porque por isso ela que eu tô era dizendo. habituada aos argumentos Dentro dos dos seus pais. pais. Que Os pais deve ter dela. sido aqueles pais que falam, não, você vai ser esposa, não questiona seu marido, Vai ficar a sua quieta, função é exatamente. ser mãe e cuidar dos filhos. E é por isso que eu Pode estou ser. dizendo, a Isso gente foi tem que tomar cuidado. A gente pode É. julgar o fato. Olha, a gente não deve aceitar tudo baseado na Sim. nossa experiência, mas não a Sim. pessoa. Talvez ela tivesse uma crença que impedia ela de questionar o marido. Tá E bom. essa é uma Marido. crença. Essa é uma crença que Teve muitas um- mulheres têm, e existe até hoje, na hora que o no marido fala, livro. Cala a boca. fica quieto. Qual é o livro, o outro livro que a gente leu antes do Preto Velho? Escutando os sentimentos? Tinha Escutando um sentimentos. caso de uma. Acho que ela queria ser da Umbanda, mas ela seguia o marido. É isso E aí. ela Isso. se anulou a vida toda. É Aí isso no aí. plano espiritual ela estava arrependida, não queria, mas ela não falou aqui quando estava, né? É Se isso aí. falou bem, o marido não deu nem confiança. Nem É isso. essa e nem a outra. Ele nem ligou. Ela morreu de falar, chorou, se descabelou. Ele nem Pois é, ligou. não adiantou não. Então, é isso. Mas eu acho que esse fato aqui, isso que a gente conversou, né? E é um aprendizado para nós em tudo aquilo que a gente pensa, né? Em julgar o fato para dizer se ele é bom ou Não não a para nós. pessoa. Não a pessoa. Quando a gente julga a pessoa, com certeza nós estamos cometendo um erro, porque a gente não sabe o que moveu a pessoa a fazer aquilo daquela forma. Talvez se a gente estivesse no mesmo lugar dela, a gente faria a mesma coisa. Nunca assumi para ninguém. Detestava consultar a Bíblia. Sempre achei enfadonho os textos. Quando lia algo que me tocava o sentimento, abria um canal para culpas infindáveis. Afinal, quem era o Jânio? Senão um jovem ex-viciado e agora um pastor ganancioso? Sentia-me pequeno, inferior. Aí é onde a gente fala, estima zero. Autoestima zero, é o exemplo grande que está aqui, ó, uma autoestima zero. Então ele vai ser grandioso para se defender de todo mundo. Ele vai ser agressivo para se defender de tudo. E ninguém acredita. Fala assim, não, porque ele, na realidade, na hora que ele lia realmente um texto, ele via que ele não era nada daquilo. Né? Então, muitas vezes, quando a gente vê uma pessoa se defendendo muito, agora, não vou falar isso, porque senão todo mundo vai começar a reparar os outros, coitados, vão começar a falar que tem autoestima, deixa quieto, vamos continuar aqui. Sentia-me pequeno, inferior. Não,
apesar de ter agraciado por multidões, tinha vontade de estiolar o cérebro. Os conflitos aumentavam, a ansiedade tomava-me de assalto. Quando tive a coragem de consultar um dos grandes pastores, veio o conselho: seu problema é um só, Jane, mulher, mulher. Então, o último hausto de honestidade esvaiu-se de vez. Na hora que ele foi buscar uma pessoa que ele tinha lá como, vamos dizer assim, um guru, vamos dizer, uma pessoa que pudesse falar, orientar, não, está faltando mulher. Então, preferi o equívoco. Vai, o que você queria falar? Preferi o equívoco. Olha que já tem uma mudança na forma de falar. Da outra vez ele fui induzido ao erro. Agora ele fala assim, preferi o equívoco. Pois me agradou a ideia de uma autoridade maior abonasse minha conduta com o seguinte argumento: pessoas dedicadas como nós temos alguns descontos perante Deus. Da onde que se tira essa santa ideia? Onde que está escrito isso na Bíblia? Pois é. Ai, meu Deus. Alguém tem algum desconto com Deus. Porque assim, a gente, né? Se a gente lê o Evangelho, lê a Bíblia, não tem lugar nenhum isso. Nenhum. Aí, dedicadas como nós temos alguns descontos perante Deus. A igreja estava abarrotada de fiéis hipnotizados. Isso é o que me pega muitas vezes. Mas não é só na evangélica, não, em todas as religiões. E é por isso que até é assim com a gente. Quando as pessoas começam a falar, nossa, não tenho nossa, já assusta. A gente é de carne e osso, a gente trabalha a reforma íntima diariamente, a gente cai, a gente tropeça, tem dia que está tudo ok, tem dia que não está. Muitas das coisas que a gente fala aqui são coisas que nós estamos lutando ainda para poder conquistar, porque a gente sabe que é importante, mas a gente está no caminho, né? A gente está buscando, e está buscando como todo mundo. Agora, esse hipnotismo, nossa, vai acontecer alguma coisa, alguém vai fazer alguma coisa. Não existe, gente. Não existe. Não existe em lugar nenhum. Só existe um. Jesus. Mulheres belas e sofridas à procura de homens nobres e atenciosos. Foi fácil. Mais uma vez, foi fácil. Minha mãe, novamente, foi convocada a agir, pois uma das crentes de que abusei passou a frequentar-lhe o centro espírita. Sempre tinha um bom argumento, e tudo ficava como estava, a caminho da queda. O prazer, durante um bom tempo, fez sentir-me melhor, mas depois, aí sim, veio o pior, a depressão. Não consegui esconder a tristeza, o enfado, a loucura por dentro. Por que ele não conseguia? Porque ele estava cheio do quê? De culpa. Como que a gente sabe que ele estava cheio de culpa? Porque ele não conseguia ler o Evangelho que apontava para ele o que estava cometendo, né? Não tive alternativa. Na realidade, ele detestava consultar a Bíblia. Ele sempre achou enfadonhos os textos. Isso. Porque era tudo para ele, né? Porque apontava para ele, né? Apontava para os carapuça, servia tudo para ele. E ele mesmo fala de culpas. Ele mesmo fala de culpas. E quando lia algo que tocava o sentimento, abria um canal para culpas, enfim. Ele mesmo fala de culpas. Não tive alternativa ante o volume cruel de obrigações, senão pretextar uma longa viagem com a família. As tricas políticas, por fim, afastaram-me do púlpito. E em uma noite de dor não suportei e dei cabo da vida. Vejam essa marca. E surpreendendo a todos, abriu a camisa, mostrando o peito, com larga marca cicatrizada por todo o tórax, parecendo uma velha casca de maracujá toda enrugada. Então, quando a gente comete o suicídio, a gente destrói o físico, certeza, seja ele como for. Mas a gente marca o perispírito.
E aí, a partir desse perispírito marcado, é que a gente começa, através de novas encarnações, a recuperá-lo. Ali ele já estava cicatrizado, mas a marca estava ali. Então, provavelmente, numa próxima encarnação, ele vai passar por algum aprendizado nesse tipo. Então, se ele cortou aqui, é aqui que ele vai começar a ter a dificuldade nesta parte. Problema físico, coração, pulmão, qualquer coisa assim desse tipo. É isso aí. Entendeu? É. Vamos parar por aqui? Não, lê mais esse parágrafo, Tá bom. Porque No- encerra o assunto. Tá. No corpo físico, jamais alguém veria uma cicatriz dessa natureza. Somente na vida espiritual pode-se aferir os efeitos do suicídio no perispírito. Aqui, entretanto, a cada dia que olho o espelho para mim mesmo, ele cai em pranto convulsivo, sendo auxiliado por seu terapeuta com um lenço. Olho para mim mesmo e penso na vida, penso em tudo que fiz, penso na parte boa de toda a minha história que resolvi esquecer. Os filhos queridos, ainda pequenos, a mulher sincera, a bênção da religião, a mãe bondosa, que nem sei onde se encontra. Vamos parar aqui? Sim. Então, Jânio parou por um instante, né? Jânio parou por um instante sob o influxo da emoção. Nós paramos aí, tá bom?